raríssimos, René de Paula Júnior falando em um dos meus projetos mais queridos, que é o Leia Vale a Pena, onde eu comento livros que eu estou lendo e que eu estou amando. Eu nem espero muitas vezes terminar o livro, não só para eventualmente não passar nenhum spoiler para vocês, mas para ser capaz de comunicar, de compartilhar com vocês o entusiasmo, a alegria, a excitação que esse livro me provoca. E esses adjetivos acho que eu escolhi justamente por conta da minha reação a este livro aqui. Espero que vocês consigam ver, eu vou sobrepor a imagem de qualquer maneira. É um livro chamado Antifrágil, de um cara chamado Nassim Nicholas Taleb. Esse é o mesmo autor de um livro que fez um certo frisson um tempo atrás, chamado Black Swan, o Cisne Negro, que era sobre o papel dos imprevistos, como você lidar com aquelas situações que realmente não estavam no radar, e eu confesso que eu não li o Cisne Negro. E por uma recomendação de alguém muito especial, eu resolvi interromper tudo que eu estava lendo e começar a ler o Antifrágil, e eu estou adorando e eu estou já sentindo pena de que o livro em algum momento vai acabar. E por que eu estou tão empolgado assim? Talvez eu tenha que confessar aqui que tem um certo aspecto pessoal e biográfico nessa história, né? Como eu estou há muito tempo nesse métier, nesse ofício do digital, e eu comecei lá atrás, de uma maneira, na época do Velho Oeste, do cowboy e tal, eu sempre tive inveja de quem tinha aquela formação acadêmica estelar, né? Aquela pessoa que era um catedrático, que tinha feito cursos lá fora, que tinha uma formação muito mais sólida do que a minha, e eu sempre me senti uma figura, talvez de mercado demais, ou talvez... Bom, eu sei que graças a Deus a minha autoestima, graças ao Nicholas, na verdade, minha autoestima tá sendo recuperada, porque o que ele recupera... Eu vou tentar colocar aqui qual é o conceito fundamental dessa história e vamos ver se faz sentido para você. Para mim faz um sentido brutal. O que ele coloca, o título Antifrágil, é engraçado porque da maneira que a capa está cortada parece que tem alguma coisa a ver com Agile, né? Aquela metodologia, mas não necessariamente. Não, aliás, acho que ele não fala em Agile até agora em momento algum. A questão é a seguinte, ele coloca um contraponto entre dois caminhos. Um caminho que ele chama de frágil, que é o familiar a muitos de nós. Frágil é tudo aquilo que tem muito medo do imprevisto, porque se acontecer alguma coisa errada, a casa cai. Se acontecer alguma coisa errada, você talvez não consiga, ou diferente, ou inesperada, um Black Swan, por exemplo, talvez você não consiga se recuperar. Esse é o frágil. E o frágil tenta o tempo todo evitar o imprevisto, se proteger do acaso e construir aquelas condições as mais estáveis e mais controladas possíveis e mais planejadas, justamente para não acontecer nada estranho. Essa postura o autor chama, ironicamente, de fragilista, e ele acaba chamando vários economistas, acadêmicos, Harvard, todo mundo de fragilista. A outra postura é o que ele chama da postura robusta, é construir alguma coisa tão sólida, tão perene, que ela não tem medo do imprevisto, a não ser que seja uma catástrofe, porque ela sempre vai conseguir manter, sendo igual a ela mesma, aconteça o que acontecer. Então ele faz esse contraponto, e ele percebe que, na verdade, existe um terceiro caminho, e que é um terceiro caminho, que é o caminho, se a gente prestar atenção, da sociedade, da economia, da vida, da biologia, que é o caminho que, por falta de palavra melhor, e na verdade eu acho que a palavra é infeliz, ele chamou de antifrágil. Por que ele chamou de antifrágil? Porque ele reconheceu que existem várias situações e contextos que são, na verdade, mais espertos. Elas, quando tem um imprevisto, esses sistemas, essas sociedades, essas organizações, essas criaturas, elas conseguem se beneficiar do imprevisto. Ao invés de ter medo do imprevisto, elas abraçam o imprevisto porque o imprevisto as fortalece. Vamos pensar, por exemplo, no sistema imunológico de uma criança que foi super paparicada, criada por não sei quem, e aí a criança nunca botou a mão em terra, nunca... Bom, em suma, essa criança vai ter uma saúde precária para o resto da vida, porque o seu sistema imunológico se tornou frágil, porque ele nunca se expôs ao imprevisto.
Agora, uma criança que rolou na lama, brincou na terra, brincou com bicho, etc. e tal, se cortou, se machucou, sarou, essa pessoa acaba tendo um sistema imunológico muito mais sofisticado, muito mais eficiente, porque o sistema imunológico, a menos que, é óbvio, você morra, né? Ele se beneficia com os imprevistos, porque para o sistema imunológico o imprevisto é uma informação nova, não é um risco, é uma informação nova. Então ele começa a perceber que vários aspectos da sociedade, da vida orgânica, da história da humanidade são antifrágeis, são sistemas que justamente a sua vitalidade vem do fato deles abraçarem, deles se exporem ao imprevisto, né? Se exporem ao imprevisto com uma certa retaguarda, claro, ele não está propondo ninguém aqui ser kamikaze, ele está propondo simplesmente você tirar o traseiro da cadeira e se expor um pouco mais ou construir empresas e organizações mais abertas ao imprevisto para que ela se torne antifrágil e que ela sempre se beneficie das oportunidades que surgem. A questão da oportunidade e do acaso também é um conceito-chave nesse livro aqui. Ele vai fazer um contraponto absolutamente cáustico, sarcástico, mordaz, para não dizer maldoso, com relação aos gurus do planejamento estratégico, aos grandes cérebros da economia, né? Aos grandes papas da ciência. Ele vai falar, olha gente, a gente tem que reconhecer que grande parte dos progressos da civilização foram feitas não por pessoas ali com investimento governamental para fazer tal coisa, mas é gente que descobriu coisa por acaso, gente que fuçava, gente que foi experimentando sem parar, que descobriu que um medicamento que podia ser para calvície funciona para problemas de ereção ou qualquer coisa parecida, ou descobriu que tal coisa funcionava para outra. Acaso, experimentação, abertura ao imprevisto, ao que é essa postura antifrágil. Esse livro é um absoluto contraponto, é um tapa na cara de muita coisa que a gente toma por certo, por garantido, por superior, mas o que eu gosto muito não só, de uma certa maneira, é que o livro valoriza, ou pelo menos dá um certo sentido, né, a minha trajetória um pouco mais caótica, né, um pouco mais montanha-russa profissionalmente, o que ele coloca justamente isso. Se você pegar um taxista que está exposto a inúmeros imprevistos, a inúmeras conversas, a inúmeras influências, esse cara é muito mais safo, ele é muito mais sábio, ele está muito mais preparado para qualquer coisa do que alguém que fica trancado em cima dos livros estudando o mundo por tabela. Ele faz inúmeros exemplos que muitas não são muito intuitivos a princípio, mas que eu, pelo menos, acabei reconhecendo ali um tremendo valor de verdade e, sobretudo, uma imensa inspiração. Isso, para mim, esse livro se encaixa numa linha maior, num guarda-chuva maior, num contexto mais amplo, né, de outros pensamentos, o pensamento da complexidade, o pensamento da escalabilidade, né, por que cidades não morrem, mas empresas morrem. E aí talvez a questão aqui para a longevidade de qualquer empresa ou organização seja justamente descobrir como se tornar antifrágil. Por exemplo, imprevistos como obras enquanto a gente está gravando, aviões que passam, motocicletas e tal, mas eu acho que eu já consegui uma certa antifragilidade e eu consigo não perder o rebolado, mesmo quando a vizinhança aqui resolve fazer uma barulheira realmente robusta. Raríssimos. Esse livro para mim está sendo muito inspirador. Eu estou recomendando a absolutamente todo mundo. Ele está em português, eu por acaso estou vendo a versão em audiolivro da Audible, eu adoro audiolivros, né? Até recomendo que vocês assinem um serviço, e vou ficar com dó quando isso daqui acabar. Tá? Espero que vocês tirem desse livro o mesmo proveito, a mesma energia, a mesma fonte de inspiração e, no caso, o mesmo consolo por ter uma trajetória não tão canônica, né, não tão estelar, não tão impecável quanto muita gente de mercado para quem eu sempre tirei o chapéu. Eu continuo tirando por respeito, claro, mas foi legal eu poder olhar para mim mesmo e falar, puxa, quem sabe ao longo dessa trajetória insana de tantas histórias, né? Aliás, será que é por isso que eu gosto tanto de conversar com taxista? Eu acho que é isso. Raríssimos, um grande abraço, leia, vale a pena. O Antifrágil, do Nicholas.